frio, nas madrugadas. Quantos? Quando não é de fome, é de frio, é na fila dos médicos, porque foi tudo sucateado. Esses 4 anos sucatearam o Brasil, mas precisamos ir para a rua. Não é só voltar, temos que ir para a rua, temos que falar, se organizar. Não aceitamos a situação que o nosso povo está passando, porque o nosso povo é trabalhador, o nosso povo não quer viver de esmola, o nosso povo não quer mais saber de esmola, de migalha. A gente quer banquete, que nós sempre tivemos direito. Vivemos numa democracia falsa, porque essa democracia é para o rico. Pobre não tem direito a nada. Nada. Pobre tem que calar a boca. É isso que eles falam para o nosso povo. E nós do movimento... Amigos, amigas do canal Abia Yala, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois bem, hoje está um dia bastante frio e essa senhora aqui é do município de Mauá, aqui da Grande São Paulo, e sua reclamação aqui via Instagram, que me mandaram inclusive o vídeo via Instagram. Essa senhora fala de algo que é realmente penoso, trágico. E justamente o título da live de hoje, um dia frio como esse. O título da nossa live, desse nosso encontro aqui, com vocês, é pessoas em situação de fragilidade, vulnerabilidade social, que superam os números que andam rolando por aí, sobre a quantidade de pessoas somente aqui em São Paulo. Somente aqui em São Paulo. As pessoas que estão em situação de rua. Alguns falam de 45 mil, outros falam de 57 mil, outros já chegaram a falar de 80 mil pessoas em situação de rua. Não importa os números, pode ser uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em situação de fragilidade e vulnerabilidade social, que já compromete não apenas a questão política, senão a questão ética. A ética de uma sociedade pautada apenas em interesses, custos-benefícios, quanto eu vou ganhar no meu bolso, discursos meritocráticos, neoliberais. Fala-se aí de Estado democrático de direito, democracia, fala-se em justiça social, mas a empíria, como se fala em grego no original, ou seja, a experiência direta das coisas, através da nossa visão ocular, que a gente vê pelo olho, é pelo olho que entra a nossa realidade, assim como pela pele. E quando nessa empiria, nesse universo empírico, nós percebemos que tem pessoas que estão vivendo nas piores condições que possa haver ou ter havido durante o decurso da história da humanidade, nos encontramos, então, com uma falta de ética social, política, econômica, que trespassa todos os critérios cabíveis em termos de aquilo que chamamos de humanidade, humanização, seres humanos, etc. Quando nós observamos aquilo que chamamos de natureza,
nos encontramos com um detalhe importante. A gente vê até os insetos, que nós chamamos de insetos nocivos, nojentos. Por exemplo, a barata. A barata já tem a sua covinha, já tem a sua casinha, tem o seu lar. Quando vemos um ninho feito pelos passarinhos, a gente vê a casinha deles, a pequena oca. Quando a gente vê, inclusive, nas casas humildes, que até o cachorrinho já tem a sua casinha, tem sua caminha quentinha, o gatinho tem seu cantinho quentinho, cálido. Quando nós observamos, inclusive, as vacas, os cavalos que estão nos campos abertos, mas eles têm já, pela própria natureza, pela própria organicidade da sua natureza interna, eles já têm algo que os ampara das temperaturas, tanto o excesso de calor ou o frio excessivo. Agora, quando nós vemos os seres humanos, entre nós mesmos, que nos denominamos seres humanos, a gente se fica perguntando como é possível que a barata, o passarinho, o cachorro, o gato, o cavalo, quem quer que seja, animais, insetos, até micro-organismos, eles já têm o seu cantinho ali onde ele vai e descansa, porque o descansar, o repousar, é algo feito por todos os seres vivos. Não somente nós almejamos uma caminha quente, né? Um café quentinho. Não é somente a gente que precisa de um cachecol, de uma blusa para se agasalhar durante os dias frios de inverno. E aí a gente sai para a rua e vê esse exército de pessoas em total desamparo, dormindo nas ruas e ainda sendo agredidos por agentes das prefeituras que, nesse afã de higienidade, molham as cobertas das pessoas que estão em situação de rua. Aí vem os carapálidas, né, reacionários, extrema-direita, aquele pessoal nojento, asqueroso, vomitativo, e fala assim: ah, mas esse pessoal que mora na rua gosta de ficar na rua. Ah, você que nem lembra um dia, em plena pandemia, a mulher do João Dória falando que as pessoas que dão marmitas a esse pessoal somente alimentam o desejo de que essas pessoas continuem morando na rua porque elas gostam, porque todo mundo vai dar algo. Ou seja, como que a gente dá um prato de comida e essas pessoas se acostumam a que outros sempre ou estejam, né, doando algo de si para pelo menos minimizar, aplacar o desejo orgânico de um prato de comida, de algo quente. É uma puta vergonha que existam pessoas morando nas ruas. Aliás, ninguém mora na rua, estão em contexto de rua, dessa mesma rua de asfalto, de petróleo impermeabilizado, que é parte da civilização, que é parte desse ensejo de dizer, ah, nós somos civilizados, nós somos a flor da civilização. E eu estou na periferia da periferia de São Paulo e tem pessoas morando na rua. Aqui, a 3 quadras, 4 quadras daqui onde estou. Sim, tem pessoas morando na rua mesmo.
do lado de um posto de saúde, na periferia da periferia. E não é a primeira vez que eu vi pessoas morando, pessoas em situação de rua, nas periferias da cidade da Grande São Paulo. Não. Eu já estive na Brasilândia e lá tem pessoas morando na rua. Já fui para Carapicuíba e lá tem pessoas em situação de rua. Estou em Guarulhos e tem pessoas em situação de rua. Eu já fui para já morei em Santo André e tem pessoas em situação de rua. E a gente pode ir para Mogi das Cruzes e tem pessoas em situação de rua. E a gente vai para o Rio de Janeiro e tem pessoas em situação de rua. E a gente vai para Porto Alegre e tem pessoas em situação de rua. E a gente vai para Montevideo, Uruguai, e tem pessoas em situação de rua. E a gente vai para Buenos Aires, Argentina, e tem pessoas em situação de rua. E em Santiago do Chile tem pessoas em situação de rua. Quer dizer, não basta pedir Estado democrático de direito, não basta se encher a boca com grandes conceitos de grandes filósofos, embora eu tenha aqui também os meus livros. Eu tenho um monte de livros aqui jogado. Não basta. O que basta é que a sociedade cumpra seu papel ético de dizer basta com a indignidade na qual milhares de seres humanos estão envolvidos nessa indignidade, nessa indigência, fruto de um passado que não acabou, que o passado colonial que culminou ou desembocou nessa situação horrorosa de ver pessoas em situação de rua. A gente não tem condições de trazer essas pessoas para casa, até porque não estão na minha casa. Minha no sentido de propriedade privada, né? Mas nada é nosso, nada é de vocês, nem os nossos olhos, nem o nosso corpo, nada. Que a gente vai embora desse mundo e as coisas ficam aqui. Assim, os pensadores, o pensamento e as ideias. Mas não basta as ideias, as crenças, as ideias filosóficas, literárias. Não basta se encher a boca com o Estado democrático de direito. Não basta a gente dizer, falar que somos a favor da democracia ou do socialismo. Não basta. Basta que as pessoas que temos um pouco de humanidade, de ética nas relações humanas, a gente saia para a rua e exigir daqueles que têm muito uma cooperação e incontínuo de apoio a essas pessoas que estão em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. Assim como faz o padre Júlio Lancelotti, o Frei Beto e tantas outras pessoas, e aquelas mesmas pessoas que andam de madrugada, de noite, em São Paulo, oferecendo um prato de sopa quente. Mínimo, mínimo. Um dia de frio como hoje, 12 graus de temperatura, e daqui a pouco vai cair a noite, e essas pessoas vão estar ali. Ali aonde? Nas ruas, nos viadutos, nas vielas, embaixo das, das coberturas, as marquises. Ali vai estar essas pessoas. Você que tem um carro e que tem situação melhor do que eu, inclusive, você poderia sair com o seu carro só para dar um rolezinho de noite em São Paulo, e que seja ali no centro. Embora nos bairros ditos nobres, também tem pessoas em situação de rua. Pompeia, Perdizes, Moema, Vila Madalena, Vila Mariana, Paulista, Consolação, Cerqueira Acesa, Angélica, Higienópolis. Vai ali também, ali perto da tua casa.
Perto da tua casa tem pessoas em situação de rua que a gente nem sabe se elas se alimentaram hoje. Porque não é todo mundo tão dado como se fala. Isso é um mito. Ai, o mito de um povo receptivo, o mito do povo cordial, o mito do povo que dá aquilo que não tem. Mitos, de mitos a sociedades platônicas como estas, cristãs, está cheio. A gente não precisa mais de mitos, ninguém vive de mitos, a gente vive de empiria, vive daquilo que a experiência direta te dá através dos olhos, daquilo que você está vendo. Aliás, eu já fiz, há muitos anos atrás, na época de verão, eu fiz uma experiência de colocar a barraca na rua durante 3 meses e dar seguimento a como vivem essas pessoas que estão em situação de rua porque elas não têm aonde ir, porque elas não tiveram as condições, digamos, vamos lá, não gosto da palavra, mas privilégio, não tiveram o privilégio de poder ter uma formação, de poder sobreviver de algo que sabe fazer. Essas pessoas não tiveram. Essas pessoas foram retiradas dos seus lugares de origem e vieram parar nas grandes capitais. E essas pessoas são as que estão hoje em situação de rua. E caíram na cachaça e nas drogas, porque você vai pedir o quê para essas pessoas? Vocês vão pedir para elas que façam mestrado, doutorado, pós-graduação? Você vai pedir para essas pessoas, vai procurar um emprego, quando a pessoa não tem nem sequer um domicílio. O que essa pessoa vai dizer? O contratista, o empregador, vai perguntar onde você mora. Eu moro ali no banco daquela praça que fica ali na. Gente, não existe, não existe isso. E não adianta esperar dos governos, e principalmente em São Paulo, que é a cidade mais reacionária do país, onde só tem político que só abusa do poder, desde o prefeito até o governador, passando por alguns funcionários das câmaras de vereadores. Não adianta esperar deles, que as pessoas ficam esperando que o outro faça alguma coisa. Não, a gente tem de fazer. Num dia frio como hoje, milhares de pessoas em situação de rua, que sejam 45 mil, que sejam 80 mil, que sejam 100 mil, não interessa. O Primo Levi, o Primo Levi, um grande pensador italiano que esteve nos campos de concentração, ele bem diz, quando ele esteve preso nos campos de concentração na Europa nazifascista, e ele falava assim: mataram um judeu e logo repetiram a dose milhares de vezes. Aqui a gente poderia dizer, temos um morador de rua, logo nós temos réplica de milhares de moradores, de pessoas em situação de rua, na cidade de São Paulo e em todas as grandes cidades. Eu estive em Fortaleza esses meses atrás, estive em Teresina esses dias atrás, estive em Brasília, e em todas as cidades tem um contingente de indigentes em situação de vulnerabilidade, fragilidade social, e ninguém aposta em algum projeto para retirar essas pessoas das ruas. E eu tenho, inclusive, dados específicos de mais de 800 mil imóveis vagos na cidade de São Paulo, casas, apartamentos, castelos vazios, prédios que um dia foram prédios públicos, vagos, vazios, desocupados. São 800 mil imóveis. E eu vou colocar essa informação aqui na descrição desse vídeo, para você ver que a situação é bem mais embaixo do que nós podemos pensar. E eu vou comentar mais para vocês.
Um ser humano em situação de rua, em contexto de rua e de abandono e de desamparo, essa pessoa perdeu o seu presente e por esse motivo ele não tem futuro. Essa pessoa já é uma pessoa morta em vida. Ela pode ser branca, preta, indígena, ela pode ser cigana, ela pode ter sobrenome, inclusive europeu, ela pode ser americana, como acontece em São Francisco, na Califórnia, ela pode ser de onde seja. Essa pessoa está em situação de rua, é uma pessoa morta no sentido moral do termo. O que nós temos de fazer, então, como povo? Nós temos que exigir dos governantes locais que façam o que têm de fazer. Em 2021, quando eu participei do seminário das ocupações na Câmara de Vereadores de São Paulo, com o senhor Eduardo Suplicy, inclusive está aqui em YouTube, a minha participação dentro desse seminário, que foram 2 dias. 2 dias. A Prefeitura de São Paulo tinha 1,5 bilhão sem gastar. 1,5 bilhão na SEAB, Secretaria de Habitação. Não gastou um centavo. O prefeito e todas as autoridades da época, de 2021, não gastaram um centavo sequer para dizer, olha, vamos abrir os prédios vagos e vamos colocar essas pessoas em situação de rua naqueles lugares. Pelo menos, para dar uma aparência de que na cidade de São Paulo as coisas estão funcionando. E não estamos falando de Teresina, não estamos falando de Fortaleza, e nem sequer estamos falando das cidades do sul do país. Estamos falando de São Paulo, que tem o PIB, que é o PIB que tem toda a República Argentina. O PIB de São Paulo é o PIB de um país inteiro como a Argentina. É a cidade que mais arrecada impostos. É a cidade que mais tem ingresso per capita do país. Supera aos 3 países do Cone Sul, Chile, Argentina e Uruguai, o ingresso per capita. Quer dizer que a quantidade de dinheiro pelos impostos e os tributos são de uma enormidade numérica impossível de contabilizar assim a simples vista. Ou seja, há dinheiro sim. Mas o povo tem de exigir das autoridades, e o ano que vem, que tem eleições municipais, as pessoas devem, como imperativo categórico do dever, exigir das autoridades, no ano que vem, que vão se eleger, que vocês vão eleger, exigir dar um fim a essa malária social que afeta as nossas cidades. A cidade de São Paulo, já que estou em São Paulo, estou falando de São Paulo. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica da América do Sul. No entanto, é a cidade mais miserável e desigual da América do Sul. Até pelo tamanho que ela tem e pela quantidade de população que tem. Não vamos falar de Cidade do México, que é outra cidade pobre e miserável, porque está lá no hemisfério norte. A gente está falando da América do Sul. É a cidade mais rica da América do Sul, mais portentosa e mais potente em termos de ingresso per capita. E a cidade mais miserável e canalha que possa alguém ter pensado
arquitetado para que essa cidade se funde, primeiramente, sobre os escombros daquilo que foram as antigas comunidades indígenas, quando Piratininga, e hoje é esse desfecho final, produto de uma civilização que não civilizou ninguém, mas que parece que o seu contraponto à barbárie. Sim, porque onde haja uma pessoa nessa situação, a barbárie está ali instalada. Falou, meus amigos.